YD, canal 585, frequência 96,9 MHz. Chaves Sul Chaves e Fechaduras. Cópias de chaves na hora. General Canabarro, 3135 e a hora certa. 17h04. Devido ao consumo consciente nos hospitais da região de Uruguaiana e a diferença que isso faz para sua família, e o programa RG nos hospitais existe. O programa, reconhecido pela ONU, investiu nos últimos 3 anos mais de 150 milhões de reais para beneficiar os hospitais com economia de energia e sustentabilidade. Uma iniciativa que ajuda e vai continuar ajudando a salvar vidas de verdade. Saiba mais sobre o programa RGE nos hospitais em www.grupocpfl.com.br. Muito boa tarde, Uruguaiana, boa tarde, Fronteira Oeste, começando mais uma edição do Baita Papo Entrevista aqui na Rádio 96. Eu sou o jornalista Dario Carvalho e a partir de agora você acompanha o programa de entrevista que tem toda sexta-feira das 5 às 6 da tarde aqui na Rádio 96, no Spotify e também a live no meu Instagram. Agradecimento aos patrocinadores, Rodoman, há 24 anos, a sua parceira na estrada, BR-472, quilômetro 578, saída para Itaqui. Revista Acontece Mais, o melhor conteúdo impresso para você. Acesse www.acontecemais.com.br. Pro Equilíbrio, mais que uma academia, um estilo de vida saudável. Na Presidente 2957, em frente ao posto de saúde. Benditos Pet, o lugar ideal para o seu pet brincar e se hospedar. Agora, com um novo endereço, na Eustáquio Armazábal, 1869, entre Santana e Bento. La Pizzaria, cozinha, café e pizza, aberta todos os dias do meio-dia às 23 na Duque, esquina com a Presidente. E no programa de hoje vamos falar aí o que você precisa saber sobre AVC. O meu convidado é o Lucas Zanetti Milani. Natural de Porto Alegre, médico, formado pela PUC, estudou na Holanda e é especialista em medicina de família e comunidade pela Escola de Saúde Pública de Florianópolis. Foi professor também na Universidade de Caxias do Sul. Atualmente está fazendo mestrado em epidemiologia na Universidade de Londres e é médico temporário no posto de guarnição aqui de Uruguaiana também, além de ser professor no curso de medicina da Unipampa. Lembrando que você pode enviar sua pergunta pelo WhatsApp da rádio 3412-3334. Muito boa tarde, Lucas. Boa tarde, Dario. Obrigado pelo convite mais uma vez. Muito bom estar aqui conversando contigo. Boa tarde, pessoal de Uruguaiana, Fronteira Oeste. Lucas, começando, como é que a gente pode definir aí a questão do AVC? Bom, Dario, assim, o AVC, essa sigla são 3 letras, né? AVC significa acidente vascular cerebral, né? Então, é uma emergência, né? Isso é uma coisa que tem que estar bem clara, né? O AVC é uma emergência médica, né? Em que acontece alguma coisa com algum dos vasos do cérebro, né? Por isso tem esse nome acidente, porque é uma emergência vascular cerebral, porque envolve algum dos vasos do cérebro, né? Então, ele pode se apresentar de várias formas, mas geralmente ele começa de um início súbito, assim, de perda de força, né? Perda de sensibilidade, ou do equilíbrio, ou dificuldade de falar, né? Mas o importante é saber que ele é uma emergência. Quais são os 3 tipos de AVC? Os 3 tipos de AVC, Dario, são o isquêmico, o hemorrágico e a gente pode dizer também que o AIT, né, ou AVC transitório, poderia ser um 3º tipo. O que a gente pode classificar aí como o AVC isquêmico e quais são as características que ele apresenta na pessoa? Assim? O AVC isquêmico, ele é provocado por uma isquemia. O que é isso? A isquemia é quando falta sangue no cérebro, né? Então, para faltar sangue no cérebro tem que estar acontecendo alguma coisa com os vasos sanguíneos, ali as artérias ou as veias que entram no cérebro para levar sangue para, né, os nutrientes para o nosso cérebro, né? Então, existem várias causas, né, várias características que podem provocar, né, essas isquemias, essa falta de sangue. Geralmente é
por algum coágulo que se desenvolve em alguma artéria, né? Seja essa artéria dentro do cérebro mesmo, essa artéria pode ser nos vasos sanguíneos do pescoço, né? Ou então pode se desenvolver em outros lugares do corpo, por exemplo, no próprio coração. Às vezes, em algumas pessoas, o coração pode desenvolver pequenos coágulos de sangue, né? E esses coágulos viram êmbolos, né? Eles se deslocam pela corrente sanguínea e eles acabam indo direto para o cérebro, porque o sangue, quando ele é bombeado pelo coração, os primeiros vasos que ele entra são os vasos que vão direto para o cérebro, né? Então, ele pode acontecer por esses dois motivos, ou porque se desenvolve um coágulo nos vasos, né, sanguíneos do cérebro, ou porque esse coágulo se desenvolveu em outro lugar do corpo e se deslocou até o cérebro e está provocando uma isquemia, né, falta de sangue no cérebro. E sobre o AVC hemorrágico, o que a gente pode falar? O AVC hemorrágico, né, seria o contrário, né? Então, acontece um sangramento no cérebro, né? E aí esse sangramento acaba desviando, né, o sangue que deveria estar indo para o cérebro acaba indo para outro local, né? Geralmente acaba indo para a região ao redor do crânio, né, do osso do crânio, e aí fica formando um hematoma. Um hematoma é uma coleção de sangue que se forma dentro da cabeça, e aí algumas partes do cérebro recebem menos sangue e esse próprio hematoma vai crescendo, crescendo, crescendo e vai aumentando a pressão dentro da cabeça, né? Isso pode dar vários problemas para a pessoa. Né? Sobre o AVC transitório, quando é que ele acontece? O AVC transitório, Dario, ele é um tipo de AVC isquêmico, né? Então, a pessoa teve um coágulo que se desenvolveu em alguma das artérias do cérebro e esse coágulo, né, ficou ali por um tempo obstruindo o fluxo sanguíneo, mas o próprio corpo acabou dissolvendo ele, né? E aí ele se dissolveu e aí o fluxo sanguíneo voltou a funcionar direito e aí o cérebro voltou a funcionar do jeito como precisava, né? Então, geralmente o AVC transitório é aquele que se recupera, né, em poucas horas, né, ou poucos dias depois que a pessoa teve o AVC, né? Ali antes de, quando tu me perguntaste sobre o AVC hemorrágico, né, que é quando acontece uma hemorragia no cérebro, um sangramento, né, isso acontece por causa de um aneurisma, tá? Um aneurisma, ele é num vaso sanguíneo se forma tipo uma bolsinha, uma região do vaso sanguíneo que é mais fraca, mais frágil, mais propensa a sangrar, né? E aí ele pode ser um aneurisma maiorzinho, assim, né? É uma coisa genética, algumas pessoas já nascem com aneurismas, né? Ou ele podem ser pequenos aneurismas, que geralmente acontecem quando a pessoa tem pressão alta por muito tempo, uma pressão alta descontrolada. E esses três tipos de AVC, eles podem acarretar o óbito na pessoa? Podem com certeza, né? Isso vai variar conforme o tipo de vaso que foi afetado, né? Então, no AVC isquêmico, por exemplo, se afetou algum dos grandes vasos do cérebro, né? São 3 grandes vasos, né? Cada um deles leva sangue para uma parte específica do cérebro, né? Então, se acaba pegando um desses vasos muito grandes, acaba tendo um comprometimento muito grande, né, do cérebro. Com o tempo vai morrendo essa parte do cérebro que não recebe o sangue, né? E se for uma parte muito, muito grande, a pessoa pode se vir a óbito, né? Da mesma forma com o AVC hemorrágico, né? Se esse hematoma, essa coleção de sangue começa a se acumular e fica muito grande, a pressão dentro do cérebro fica muito grande, também a pessoa pode morrer. O AVC, ele acomete mais homens ou mulheres? E tem alguma idade assim com maior propensão a ter o AVC? O AVC, Dario, ele pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres, né? Mas, assim, os estudos, né, epidemiológicos mostram que os homens são um pouco mais afetados do que as mulheres, né? Mas, vamos dizer assim, não lembro muito bem de cor agora, mas vou dizer assim que 60% são homens e 40% são mulheres, ou talvez 55% homens, 45% mulheres. Não é uma diferença muito grande, né? Mas
a idade com que ele costuma acontecer a partir dos 45, né? Então, 45, 50 anos, né, ali na meia-idade, é uma época em que começa a acontecer os AVCs, né? Pode acontecer em crianças? Sim, pode acontecer em crianças. Pode acontecer em adolescentes? Pode. Pode acontecer em adultos jovens? Pode. Mas não é comum, tá? Geralmente são causas bem específicas, assim. E a maioria começa a aparecer a partir dos 45, 50 anos, né? E como tu me fez estudar, né? Porque me fez um monte de perguntas difíceis, eu tive que dar uma revisada, que na realidade não é nenhum problema estudar, é uma coisa ótima que eu faço todos os dias, Sim, mas... até porque o médico não exatamente, precisa até saber porque... exatamente todos os... a gente não precisa saber tudo de cor, né? Até porque eu não lido muito assim com AVC na fase aguda, isso é quem lida mais é neurologista, né? Mas eu como médico de família, a gente, né, lida com os fatores de risco, que a gente vai falar mais tarde, né? Que também são importantes pra gente prevenir o AVC, né? Mas eu descobri, desculpa te interromper, mas algumas outras características assim né, demográficas, né? Então é muito mais comum em pessoas negras, né, ou pessoas não brancas, né? Pessoas pobres são mais afetadas do que as pessoas mais ricas, né? Talvez porque tenham menos acesso né, a médicos e a saúde, né? E também tem muito a ver com poluição ambiental, sabia? Então, cidades assim muito poluídas, né, com poluição do ar, né, ou às vezes poluição da água também, são pessoas que são mais afetadas por AVCs. Tem uma pergunta aqui, boa tarde. O AVC seria consequência somente dos maus hábitos de vida ou teria alguma influência genética, né? E qual é a idade mais comum aí para sofrer um AVC? Essa é uma das outras perguntas, né, Daria? Obrigado pela pergunta do ouvinte, né? Não, o AVC geralmente não é uma doença genética, né? Ele a principal causa são esses fatores de risco, né? Diabetes, a pressão alta, que depois a gente vai comentar um pouco mais. Por mais que nem a gente falou da outra vez que eu vim falar sobre hipertensão, né? As pessoas que têm na família pressão alta ou hipertensão, elas têm uma chance maior de desenvolver, né? Então, talvez por causa disso tenha, assim, alguma influência genética, mas não quer dizer que se teu pai teve um AVC, se tua mãe teve um AVC, que você vai ter um AVC também, né? Não é necessariamente uma doença genética. Temos uma outra pergunta. Quais os sintomas apresenta quando a pessoa tem um coágulo na região do pescoço? Do pescoço? Não é muito comum, tá? Geralmente esses coágulos acabam se formando mais para cima, ali na região da entrada do cérebro, mas aí eles acabam provocando AVCs bem extensos, assim, sabe? Geralmente a pessoa, quando acontece, a pessoa perde bastante força, assim, de um lado do corpo, perde a capacidade de falar, às vezes pode perder a consciência, às vezes pode ficar em coma, né? Geralmente são AVCs bem agressivos, assim, quando eles envolvem partes assim mais proximais. E aí varia também, existem alguns vasos que comunicam o lado esquerdo com o direito, né? A natureza foi muito sábia com o tempo, né? Algumas pessoas elas têm vasos que conectam o lado esquerdo com o direito, né? Então isso também vai depender se a pessoa tem esses vasos ou não, né? Então é uma coisa muito particular de cada pessoa, assim, como é que vai ser essa apresentação. E nós leigos, assim, Lucas, como é que a gente consegue perceber que uma pessoa está tendo um AVC? Ela pode ter um AVC, por exemplo, dormindo? Pode sim. Tá? Isso é bem comum de acontecer, sabe, Dario? Às vezes a pessoa acorda no meio da noite quando teve algum sintoma, né? E não se sabe quando é que começou o AVC, né? Mas o AVC ele geralmente dá alguns sintomas, né? São muitos sintomas, mas os dois principais são a dificuldade da fala, né? Então a pessoa de uma hora para outra, uma coisa aguda, súbita, não consegue mais falar, ou então entende tudo que se fala, mas não consegue verbalizar, né? Ou até consegue verbalizar, mas não consegue entender o que as pessoas estão falando, a pessoa muito confusa, né? Então uma coisa súbita, de uma hora para outra, assim, tá? E o outro sintoma mais comum é a perda de força de um lado do corpo, né? Então, de uma hora para outra, a pessoa perdeu a força nas pernas e no braço direito. Por exemplo, perna e braço direito, né? Ou só no braço, por exemplo. Né? Então, uma perda súbita ou uma fraqueza muito súbita, muito importante,
são os dois principais sintomas do AVC. Né? Mas existem outros, né? Como vai depender muito da área do cérebro que é afetada, vários outros sintomas podem aparecer, né? Por exemplo, fraqueza na face, a pessoa pode ficar com uma paralisia facial, né? Não consegue mexer os músculos da boca ou dos olhos, fica com o olho meio fechado, assim, não consegue abrir. E aí de emergência já tem que chamar a ambulância ou encaminhar a pessoa para um pronto atendimento. Sim, não, quando isso acontece, né, a pessoa não pode esperar, não pode, né, ficar em casa esperando passar, fazer uma massagem ou tomar um copo de água, né, ou tomar uma aspirina, não tem nada que se possa fazer em casa, né, para prevenir, para tratar, né? Não recomendo que fique em casa esperando passar. Se é uma coisa que a pessoa está em dúvida, está achando que está muito estranha, né, muito súbita, assim, liga para o SAMU se não está conseguindo se mexer, se está com dificuldade para ir até o hospital. Ou então, se tem um vizinho que leve, se tem um parente que leve, já põe no carro e leva, né? Porque isso aí, tempo é cérebro que se chama, né? Então, quanto mais tempo a pessoa demora para chegar no hospital e começar o tratamento do AVC, que existe, dependendo do caso, mas na maioria deles existem, tá? Uma medicação. A pessoa chega lá, já tem um pré-atendimento. Sim, para ter um protocolo de tratamento para essa pessoa, né? O que seria esse protocolo de AVC? Eu não sei te dizer assim com muita densidade, porque eu não trabalho muito com o hospital, né, Dario, mas a pessoa tem que chegar no hospital e tem que ser feita uma tomografia da cabeça, né, para ver se esse AVC é uma hemorragia ou se ele é uma isquemia, porque muda completamente o tratamento, né? Então, se é uma isquemia e é um AVC muito grande, geralmente ele é tratado com um remédio que dissolve coágulos, né, que se chama alteplase, e ele tem que ser dado quanto antes, no máximo até 4 horas que a pessoa desenvolve sintomas, né? E se ele for hemorrágico, se ele for muito pequeno, um sangramento muito pequeno, às vezes dá só para acompanhar, né, que ele vai ser reabsorvido pelo próprio corpo, né? Ou se ele for um sangramento muito grande, a pessoa tem que fazer uma neurocirurgia, né, uma cirurgia na cabeça. A gente tem uma pergunta aqui na live do Robertinho Aquino. Aneurisma, ele pode ser um fator genético? Ele pergunta porque a mãe e a tia tiveram. Sim, geralmente os aneurismas eles têm um componente genético bem importante, né? Então, inclusive, assim, outra coisa que eu estava pesquisando, né, que, deixa eu só ver aqui nas minhas anotações, sim, se tem 2 ou mais familiares de primeiro grau que tiveram um AVC hemorrágico, né, que tiveram hemorragia dentro do cérebro, essa pessoa tem indicação de fazer uma tomografia da cabeça para ver se ela não tem aneurismas, porque é uma coisa bem comum de ser genética. Nesse caso, sim, né? Mas a maioria dos AVCs não são causados por genética. E né? o que leva uma pessoa a ter o AVC? O que leva os fatores de risco, né? São as doenças, né, que não são transmissíveis, né, como o AVC, o infarto, né, elas não têm só uma causa, né, Dario, elas têm muitas causas, né, muitos fatores de risco que se chama, né? Então, os fatores de risco mais clássicos, assim, para as doenças cardiovasculares, como o AVC e o infarto, né, são a pressão alta, como a gente já falou, né, a diabetes, né, não controlada, a pressão não controlada, a obesidade, né, ter o colesterol muito alto, descontrolado, né, a pessoa ser muito sedentária, tabagismo, né, fumo, o alcoolismo, pessoas que bebem muito, né, e muito estresse, pessoas que são muito estressadas, que trabalham demais, que dormem pouco, né, algumas arritmias cardíacas que são muito comuns conforme o envelhecimento da pessoa também podem predispor a formar coágulos no coração e esses coágulos acabarem migrando para o cérebro, tipo a fibrilação atrial, que é uma arritmia bem comum nos idosos, né? Mas existem, eu estava pesquisando, né? Existem outros fatores de risco que não são tão clássicos, assim, por exemplo, pessoas que têm problemas renais também têm uma predisposição a desenvolver AVCs, pessoas que têm depressão e ansiedade, né? Talvez relacionado com estresse, né? Também tem uma predisposição a ter
AVCs. Pessoas que têm enxaqueca, né, também tem uma predisposição a ter AVC. Não estou dizendo que todo mundo que tem enxaqueca vai ter AVC um dia, vai morrer de AVC, mas tem um risco maior de desenvolver, né? Não sei, talvez por causa que essas pessoas tenham mais estresse ou tenham uma pressão mais alta, não sei, né? Algumas infecções, por exemplo, infecções crônicas como HIV, como as hepatites B e C, né? Mesmo tratadas, elas trazem um risco um pouco maior, porque elas causam uma inflamação generalizada no corpo, né? Então isso também pode levar a uma maior predisposição a ter AVC. Perfeito, a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente segue falando aqui com o Dr. Lucas Zanetti Milani sobre o que você precisa saber sobre AVC. Lembrando que você pode enviar sua pergunta pelo WhatsApp da Rádio 96 3412 3334. Agora 38 graus em Uruguaiana, 5h24. A gente já volta. E essa tá indo mais rápida, né? É que acho que as primeiras perguntas elas eram mais focadas, assim, né? Sim, agora já estamos na 7. Já estamos na segunda parte aqui. Vacinas baratas para exames, suporte em pós-operatório, atestado para viagem. A Benditos Pet Shop Veterinária fica na rua 13 de maio, 2356. Telefone 99612 5296. Pizza com fermentação natural, cheia de recheio, que chega quentinha na sua mesa. Na La Pizzaria, todas as pizzas são assim. Aproveite e vem hoje, que tem rodízio. La Pizzaria, o lugar que você encontra pizzas, massas, filés. Duque, esquina com a Presidente. Tenha mais saúde com a equipe multidisciplinar e atendimento exclusivo. Venha para Pro Equilíbrio. Aqui você tem acompanhamento nutricional personalizado, treinamento funcional, reabilitação funcional, funcional kids, treino HIIT, Power Yoga, Pilates, Core Line. Nossa equipe é formada por educadores físicos, fisioterapeutas e nutricionistas. Pro Equilíbrio cuida de você e da sua saúde. Presidente Vargas 2957, telefone 3412-2440. Seu caminhão e carreta precisam rodar com segurança. E na Rodoman Indústria e Comércio de Implementos Rodoviários, você tem manutenção, revisão e uma linha completa de peças e acessórios. Acesse. Baita Papo Entrevista nessa sexta-feira aqui na Rádio 96, no Spotify e também na live no Instagram, @jornalistadaril. Patrocinadores do Baita Papo: Rodoman, há 24 anos a sua parceira na estrada BR-472, quilômetro 578, saída para Itaqui. Revista Acontece Mais, o melhor conteúdo impresso para você. Acesse www.acontecemais.com.br. Pro Equilíbrio, mais que uma academia, um estilo de vida saudável. Na Presidente 2957, em frente ao posto de saúde. Benditos Pet, o lugar ideal para o seu pet brincar e se hospedar agora com um novo endereço, na Eustáquio Armazábal 1869, entre Santana e Bento. E La Pizzaria, cozinha, café e pizza aberta todos os dias do meio-dia às 23, na Duque, esquina com a Presidente. No programa de hoje, a gente está falando aí sobre o que você precisa saber sobre o AVC. E o meu convidado é o Lucas Zanetti Milani, que é natural de Porto Alegre, médico formado pela PUC, estudou na Holanda e é especialista em medicina de família e comunidade pela Escola de Saúde Pública de Florianópolis. Foi professor na Universidade de Caxias do Sul, atualmente está fazendo mestrado em epidemiologia na Universidade de Londres, é médico temporário aqui no posto de guarnição de Uruguaiana, além também de ser professor no curso de medicina da Unipampa. Lucas, quais são as formas de prevenção do AVC? Dario, a gente tinha comentado, né, agora, antes do intervalo, sobre os fatores de risco do AVC, né? Então,
pressão alta, né, a diabetes, a obesidade, colesterol alto, né, o sedentarismo, tabagismo, o alcoolismo, né, o estresse, problemas de saúde mental, né? Então a gente busca, né, diminuir esses fatores, né, na tentativa de prevenir o AVC, né? Não quer dizer que a gente vai conseguir prevenir 100% dos casos de AVC, mas uma grande parte deles a gente consegue prevenir sim, tá? Então é por isso que às vezes mesmo a pessoa assim, às vezes a gente ouve assim, ele era magro, ele não fumava, ele não bebia, né, fazia exercício e teve um AVC, né? Não, pode acontecer, né? Que nem um infarto pode acontecer, assim como a pessoa pode fumar e sei lá, e chegar aos 100 anos, né? Isso pode acontecer, mas essas são uma minoria, né? São as exceções à regra, né? A gente trabalha com a maioria dos casos, né? E a maioria dos casos que a gente vê, as pessoas que têm AVC, por exemplo, agora, se for na Santa Casa, aqui de Uruguaiana, qualquer outro hospital, vai ver que as pessoas que estão internadas com AVC, elas são hipertensas, são diabéticas, né? Tem colesterol alto, né? São obesas, sedentárias. Então, a maioria dos casos tem a ver com esses fatores de risco, né? Então, um jeito de a gente começar essa prevenção seria fazendo exames de rotina, né? O ideal é, a partir dos 40 anos, seria bom fazer pelo menos uma vez ao ano, sabe? Pelo menos um exame de colesterol, um exame de glicose para ver se não tem diabetes, seria o mínimo do mínimo, assim, né? Junto assim com exames de DSTs, caso a pessoa seja sexualmente ativa, né? Exame de HIV, sífilis e hepatites. Esse seria o mínimo do mínimo do mínimo, assim, que uma pessoa teria que fazer todo ano, né? Mas existem outras coisas, não só o exame, né? Lembrando que saúde não é só fazer exame todo ano, né? Então, cuidar da alimentação, coisa muito importante, né? Evitar muito consumo de carne vermelha, né? Evitar coisas muito gordurosas, coisas muito industrializadas, coisas que têm muito sal, né? Coisas que são muito doces. Não estou dizendo que a pessoa não pode comer doce nenhum, né, que não pode comer churrasco de vez em quando, né? Mas isso é ruim se isso se transforma num hábito, né? A pessoa comer carne todos os dias, não comer uma salada, né? Ou comer uma barra de chocolate por dia, né? Refrigerante que é cheio de açúcar, né? Salgadinho que é cheio de gordura, né? Saturada. Então, cuidado com a alimentação ele é crucial para a gente evitar o AVC, né? Atividade física, né? Que nem quando eu vim aqui falar sobre hipertensão. Não estou dizendo que tem que correr uma maratona, tem que ser, sei lá, que nem o Drauzio Varela, que corre maratona de Londres. Não, né? Pode ser coisa simples, pode ser caminhada, pode ser andar de bicicleta para o trabalho, sabe? Se for 20 minutos por dia de um exercício que faça o coração acelerar um pouquinho, suar um pouco, já é o suficiente, sabe? Né? Não fumar, e aí... qualquer nível de cigarro já pode trazer algum dano, não existe nenhum nível seguro, então com um cigarro por dia já tem algum dano que pode estar provocando no corpo, né? A bebida alcoólica, né, não exagerar também, né? Para homens poderia-se beber 1 até 2 doses por dia, né? Isso seria uma ou 2 latinhas por dia, o ideal é que não seja todos os dias, né? Ou um cálice pequeno de vinho, né? São os excessos, né? São os excessos, mas eu acho que tem outras coisas também que são importantes. Acho que a saúde mental é muito importante, sabe? Eu acho que a saúde mental, ela engloba tudo isso, sabe, Dario? Né? Como é que a pessoa vai se cuidar, como é que a pessoa vai fazer exercício se ela está deprimida, se ela está ansiosa, se ela está estressada, se ela não está dormindo bem, né? Então, eu acho que cuidar da saúde mental é crucial, é tão importante quanto cuidar da saúde física, né? E às vezes a gente, cuidando da saúde mental, a gente vai estar melhorando a nossa saúde física. Assim como o oposto, né? Às vezes a gente cuidando da nossa saúde física, fazendo um exercício, se alimentando melhor, a gente vai começar a se sentir melhor, né? Não vai ficar tão estressado, não vai ficar tão triste, tão nervoso, né? Dormir melhor. Eu acho que uma coisa corrobora a outra, né? E hoje em dia a saúde mental tá tão importante, né? A gente cuidar. Tá bem difícil de controlar a saúde mental. Acho que muito por causa da pandemia, né, Dario? Acho que a pandemia exacerbou muito isso, né? A pessoa muito em casa, né? Desemprego, né? Preocupação. Acho que a própria televisão, né? Teve um papel, né? Eu lembro que
Às vezes eu tinha crises de ansiedade assistindo o jornal, assim, né? Que era só notícia péssima, pessoas da minha idade, né? Sem comorbidades, falecendo. Então, eu acho que a pandemia pegou bastante. Eu acho que numa memória recente, acho que pode ter sido até um trauma coletivo, assim, até certo ponto, né? Quais seriam as consequências aí do um AVC? Eles são, para todos os tipos de AVC é a mesma consequência ou cada um deles tem uma consequência no organismo? Daria assim, a consequência é mais ou menos a mesma para cada um, sabe? Vai variar muito de pessoa a pessoa, qual foi o vaso sanguíneo que foi afetado, né? Geralmente o AVC hemorrágico ele é mais agressivo, sabe? Né? Mas não são todos. Mas alguns AVCs isquêmicos também podem ser bem agressivos. Tudo vai variar conforme a região do cérebro que foi afetada, quanto tempo que demorou para a pessoa buscar atendimento, se foi feito o tratamento corretamente, né? Então, são muitas variáveis, né? Mas assim, ó, as principais consequências do AVC é aquilo que se chama sequela neurológica, né? Então, a pessoa, né, teve isquemia, né, o sangue não chegou numa área do cérebro, aquela área do cérebro morre, tá? Uma necrose que se chama, né? Então, aqueles neurônios, aquela parte do cérebro que era responsável por alguma coisa, tipo a fala, tipo o movimento de uma parte do corpo, né, o equilíbrio, a visão, qualquer coisa, ela morre, né? E aí demora um tempo para o cérebro se reacostumar, né? Então, geralmente as pessoas mais jovens às vezes se recuperam 100% de um AVC, ficam sem sequela nenhuma, porque ou o outro lado do cérebro assume essa função, ou áreas assim vizinhas acabam assumindo essa função dessa área que morreu. Mas com o tempo, né, à medida que a pessoa vai envelhecendo, isso já não acontece mais com tanta frequência ou com tanta intensidade, sabe? E aí a pessoa pode ficar com essa sequela permanente, né? E pode ser a perda de força no membro, né, dificuldade de falar ou de caminhar, pode ser perda visual, né? E aí acaba que a pessoa pode ficar acamada, se for um AVC muito extenso, né? Vai perdendo a capacidade de fazer algumas coisas, de caminhar sozinho, né? E aí isso vai dando outros problemas, né? Então, pessoa que fica muito acamada, muito deitada, pode ter pneumonia, pode desenvolver consequências de ficar muito imóvel, por exemplo, trombose nas pernas, vai perdendo massa óssea, massa muscular. Então isso também, tudo são complicações que podem acontecer nessas pessoas que ficam acamadas por causa do AVC. Uma né? única pessoa pode vir a ter mais de um AVC? Pode sim. Tá, pode sim, né? À medida que a pessoa teve o primeiro, ela tem um risco aumentado de ter um segundo. Não estou dizendo que toda pessoa que teve um vai ter um segundo e um terceiro, mas aumenta bastante a chance, né? E sobre essas sequelas do AVC, elas são irreversíveis? Varia bastante, sabe, Dario? Tem a ver com isso que eu falei, né? Se chama neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se adequar a algum problema cerebral, né? Então, nas crianças, nos adolescentes, a tendência é melhorar. Então, essa é uma coisa reversível, dependendo, né, da área afetada, mas à medida que a pessoa vai envelhecendo, a tendência é isso se tornar uma sequela irreversível, né? E aí entra também questões assim, do tratamento que é feito, né, o acompanhamento fisioterápico, de reabilitação, né? Não estou dizendo que não tenha nada para fazer, mas alguma coisa dá para recuperar, sabe? Com fisioterapia, com reabilitação. Eu acho que, né, não é que eu acho, as pessoas têm alguma melhora. Né? Eu particularmente, minha mãe teve AVC, veio a falecer, mas não foi de AVC, foi de Covid. Uhum. E meu pai teve AVC também, já internado no hospital, mas o dele foi o hemorrágico, que paralisou tudo, assim, não tinha... E aí veio a falecer também por essas questões, né? Acho que tem um pouco sobre o que eu falei, né? O hemorrágico, geralmente, ele é mais agressivo, né? Justamente porque vai acumulando sangue dentro do cérebro, né? E aumenta a pressão dentro do cérebro, isso dá várias complicações, pode dar crise convulsiva, pode dar vários outros problemas, né? E daí, no caso da tua mãe, ela desenvolveu uma pneumonia pelo Covid, né? Provavelmente como secundário essa imobilidade, ou talvez o fato dela, Sim, né, ser mais frágil por causa de ter tido um AVC, né? O AVC deixou ela com problemas de memória, de locomoção, Sim. de cuidado 24 horas. Né? Exatamente.
Durante minha pesquisa aí sobre esse tema do AVC, muito embora seja um tema que eu conheço porque passei por isso com meus pais, o AVC é a segunda doença que mais mata brasileiros, né? Por que esse índice é tão alto? O AVC, junto com o infarto, se não me engano, acho que é a primeira, né, Dario? Acho que o infarto hoje está em primeiro lugar, mas as duas estão coladas uma na outra, né? O infarto e o AVC são chamadas doenças cardiovasculares, né, que afetam o coração e os vasos sanguíneos, né? Eles são as principais doenças hoje em dia, né? Da outra vez que eu vim aqui, não sei se tu vai lembrar, Dario, eu falei sobre transição epidemiológica, né, que antigamente no Brasil as pessoas tinham problemas infecciosos, né? As pessoas tinham problema de tuberculose, tinham problemas de verminoses, diarreias, né? Eram problemas infecciosos causados por vírus, bactérias, parasitas, né? E à medida que a medicina foi avançando, a saúde pública foi avançando, né? Tendo, né, atenção primária, acesso universal à saúde, essas doenças elas foram diminuindo, né? Então hoje a gente consegue tratar as pneumonias, por exemplo, com antibióticos, a gente consegue tratar as verminoses com vermífugo, né, as diarreias, soro de reidratação e dentre outras coisas. A própria vacinação ajudou muito, né, e ainda ajuda, né, na diminuição dessas doenças, né. E aí a gente começou, a população começou a ganhar mais longevidade, começou a viver mais e aí começaram a surgir essas doenças crônicas, né. A pressão alta, diabetes, né, o sedentarismo, né, são doenças, não são necessariamente doenças, são fatores de risco, são características de hábitos de vida, né? E aí as doenças infecciosas foram caindo, a mortalidade, e essas outras foram aumentando, né? Então a gente está num processo, né, de readequação do nosso sistema de saúde, que é aumentar, melhorar o cuidado às doenças crônicas, né? Então por isso que o AVC e o infarto hoje são as doenças que mais matam no Brasil. O AVC a gente falou, né, que né, se é uma questão genética ou não, né? Comentaste que ainda não... Em geral não é genético, né? Tem a ver mais com questões de hábitos de vida, né? Com aquilo que eu comentei antes, da alimentação, do tabagismo, né? Embora, assim, algumas desses fatores de risco são genéticos, né? Então, pessoas que têm familiares de primeiro grau, por exemplo, pais, irmãos ou, né, ou filhos, né, com diabetes, por exemplo, têm mais chance de ter diabetes. Da mesma forma, a pressão alta, né? Então, os fatores de risco, eles podem ter uma origem genética. Então, e como eles predispõem a pessoa a desenvolver o AVC, nesse caso até poderia se dizer que sim, mas não é uma doença genética, não é uma coisa assim que todo mundo que teve, o pai teve AVC vai morrer de AVC, a mãe teve AVC vai morrer de AVC, não é verdade, né? Tu, como um médico que não é de Uruguaiana e trabalhou em outras comunidades, né, em outras cidades e conhece outras realidades, qual é que foi a tua percepção quando tu chegaste em Uruguaiana da nossa população? Eu acho que a população de Uruguaiana sofre muito com essas doenças crônicas, né? Porque elas exigem um cuidado de atenção primária, de atenção básica, que é bem intensivo, longitudinal, ou seja, não é uma coisa transversal, um cuidado pontual, né? Então, isso é uma coisa que está em construção no município, né? A gente vê que tem muitos déficits, né, no atendimento de atenção primária, do posto de saúde, né? Então, a cidade ela está em construção na melhoria da qualidade da atenção primária, né? E isso tem a ver também, eu acredito que a Unipampa tendo aberto um curso de medicina aqui, a tendência é isso melhorar a qualidade do atendimento que é feito, né? Os alunos, eles se preocupam muito, né? Hoje, antes de vir para cá, eu estava com os alunos no posto de saúde ali no CAIC, né? Então, os alunos se preocupam muito em prestar um cuidado de qualidade, ainda mais eles estão aprendendo, eles têm que aprender o certo, né? Então, a gente está ali para ensinar eles a fazer a coisa certa, né? A gente conversou com a gestora da Santa Casa, a Thaís, e ela falou que hoje o hospital tem 10 médicos que vieram da universidade. Que legal. E até porque o nosso aqui, o hospital funciona, né, como um hospital escola aí. Exatamente. Isso é uma das estratégias de fixar os profissionais, né? Eles eles ficaram 6 anos aqui, né, conhecendo todas as pessoas e fazendo amizades e tendo relacionamentos, né? Então,
eles acabam se apegando, né, e ficam. E eu acho que essa é a ideia, né. Isso, a universidade, ela serve para melhorar a qualidade de vida das pessoas em que ela está inserida, né. Então, eu acho que o Uruguaiana tem muitos desafios. Eu acho que existe uma mentalidade muito grande ainda na população de que a gente só tem que ir no médico quando a gente está passando mal, tá ruinzão, né, e aí tem que ir direto na emergência da Santa Casa ou na UPA, né. E pode perguntar qualquer médico que trabalha na Santa Casa, na emergência ou na UPA, todos vão dizer que a maioria das pessoas não precisava estar ali, né? Poderia ir no posto de saúde, poderia marcar uma consulta, né? Então, acho que precisa muito de prevenção, acho que é uma questão, assim, que tem que ser inculcada, assim, na cabeça das pessoas. Acho que a rádio, acho que isso tudo ajuda, né? Lembrar as pessoas de que elas têm que pelo menos uma vez ao ano marcar uma consulta com o médico, no dentista, sabe? Fazer uma avaliação mesmo que não esteja sentindo nada, porque muitos desses fatores de riscos não dão sintoma nenhum, sabe, Dario? A pressão alta não dá sintoma nenhum, a pessoa pode estar com 200 de pressão e está se sentindo super bem, né? Então, por isso a importância de fazer uma consulta, pelo menos anual, né? A partir dos 40 anos já tá bom, mas se quiser começar antes, né, criança, adolescente, adulto, jovem, não tem problema também, né? Gostaria que tu comentasse, antes da gente finalizar, um pouco da tua especialidade, só para o pessoal que está em casa nos escutando ou pela live nos assistindo, o que é o médico da família, como é que é essa tua especialidade? Dario, a minha especialidade, né, eu sou um médico generalista, né, mas eu fiz uma formação para ser um médico generalista de qualidade, né? Não estou dizendo que todos os médicos generalistas são ruins, né, mas o que a gente vê hoje em dia, sabe, é que o médico que se forma na universidade, ele, como os conhecimentos são muito vastos, né, eles acabam tendo um déficit, assim, no cuidado de ser um médico generalista, na prática de ser um médico generalista, né? O médico generalista vem ser um médico clínico geral, é isso? O termo, na realidade, assim, o médico que se forma no curso de medicina, ele é chamado de médico generalista. Ele pode, em princípio, atuar em qualquer área, mas isso é mais no Brasil. Assim, na Europa, nos Estados Unidos, o médico tem que fazer uma residência médica para poder atuar, né? Então, no Brasil, ainda por existirem muitas carências, principalmente nos interiores, nas áreas rurais, isso ainda não está muito bem definido, né? Mas o ideal para um médico trabalhar num posto de saúde ou numa unidade de atenção primária, um convênio ou outra coisa, ele deveria fazer a especialidade de medicina de família e comunidade, né? É uma especialidade que foca no cuidado do indivíduo como um todo, né? Não na doença, né? Então, os médicos de família gostam de dizer que são médicos especialistas em pessoas, não em doenças, né? Então, eu vou conhecer a pessoa, todas as doenças que ela tem, independente se é uma doença do coração, se é uma doença de pele, se é uma doença do pulmão, né? Eu vou conhecer aquela pessoa como um todo. Eu vou saber quem são os filhos dela, ela é casada com quem, né? Então, eu vou ser um médico de toda a família, né? Independente da idade, independente do gênero da pessoa, da orientação sexual, né? Do problema que ela tem, né? E usando a ciência, usando as evidências científicas, oferecer o que tem de melhor para essa pessoa, né? E quando essa doença, esse problema da pessoa ultrapassa aquilo que é da minha alçada, no meu limite de conhecimento, né? Daí eu encaminho essa pessoa, mas a gente tenta resolver 90% dos problemas das pessoas, né? Então, e isso é bem conseguível de se resolver, assim, né? A maioria das pessoas tem os mesmos doenças, né? Tem diabetes, pressão alta, né? Problemas de bronquite. Então, a gente se especializa nessas doenças que são mais prevalentes e a gente consegue fazer um atendimento de qualidade para a maioria das pessoas que vem nos consultar, né? Perfeito, bom entendimento. Agora, para a gente finalizar o baita-papo, eu gostaria que tu reforçasse aí a questão do cuidado com a saúde para a prevenção de doenças, né? Sejam elas graves ou não, assim como o AVC. Muito bem, Dario. Lembrando para os ouvintes, então, fazer exame, né, fazer uma consulta médica, um dentista também, né. O ideal anualmente, né, a partir dos 40 anos com certeza, né, mas o ideal pelo menos uma vez ao ano aí, indo consultar no médico, no dentista, para fazer uma avaliação, para ver se precisa fazer exames, né. Cuidados com a alimentação, né, não comer tanta carne vermelha,
carnes no geral, né? Comer mais frutas, comer mais verduras, tomar mais água, líquidos, aí entra chimarrão, né? Evitar coisas muito gordurosas, coisas muito doces, industrializadas, né? Frituras no geral, né? O exercício físico pode ser uma coisa englobada no dia a dia, né? Não precisa ser necessariamente ir numa academia ou, né, correr 50 minutos, pode ser uma coisa mais leve, 20 minutinhos por dia já tá bom, né? Não fumar, né? Se fuma, busque ajuda, né? Busque ajuda de um médico, de um enfermeiro, de um psicólogo para parar de fumar. Existem vários tratamentos para isso, né? Beber com moderação, né? O ideal é não beber, mas se beber uma latinha de cerveja, um cálice pequeno de vinho, de vez em quando não é uma coisa danosa, né? E cuidar da saúde mental, né, Dario? Aquilo que a gente estava conversando, né? Buscar se desestressar, né? Não trabalhar demais, dormir cedo, ter uma boa noite de sono, tentar resolver seus problemas de maneira saudável, não levar os problemas na hora de dormir, né? Ansiedade, o nervosismo, né? Então acho que tudo isso são coisas muito importantes para a gente manter uma boa saúde física e mental. Perfeito, te agradeço. Conversei hoje aqui no Baita Papo com o Lucas Zanetti Milani, ele que é natural de Porto Alegre, médico formado pela PUC, estudou na Holanda, é especialista em medicina de família e comunidade pela Escola de Saúde Pública de Florianópolis, foi professor na Universidade de Caxias do Sul, atualmente está fazendo mestrado em epidemiologia na Universidade de Londres, é médico temporário no posto médico de guarnição aqui de Uruguaiana, além também de ser professor no curso de medicina. A gente falou sobre o que você precisa saber sobre o AVC. Lembrando que esse programa você pode acompanhar também no meu Instagram, @jornalista_Dario, lá na parte dos vídeos que está salva essa entrevista. Agradecimento também aos patrocinadores do Baita Papo, Rodoman, Revista Acontece Mais, Pro Equilíbrio, Benditos Pet e La Pizzaria. Voltamos na próxima semana e em seguida a gente se encontra também no 96 Notícias, que hoje a gente vai falar sobre carnaval. Conhece o nosso carnaval, Lucas? Não conheço, mas quero conhecer em breve aí. Que dias mesmo, Dario? 9, 10 e 11 de março. Muito bem, estarei aí. Então vamos te aguardar. E no 96 Notícias a gente vai falar com a Escola de Samba Bambas da Alegria, que hoje completa 24 anos. Então segue escutando o 96, música e informação de qualidade você encontra por aqui. Nos vemos. Até mais. O antigo, tudo bom? Tudo bem. O antigo bloco da miséria. Bambas da alegria. Ah, saltou.